A Igreja de Jesus tem crescido extraordinariamente no nosso país, no Brasil. Mas longe de crescer espiritualmente, ela tem crescido em número, em quantidade. De certa maneira, tornou-se atraente ser evangélico. De certa maneira, tornou-se moda, ou estar na moda, ser evangélico. De certa maneira, tornou-se interessante, do ponto de vista psicoemocional, ser evangélico. Porque hoje ser evangélico é qualquer coisa menos ser evangélico. Via de regra, ser evangélico à luz do Evangelho de Jesus Cristo está retirado da sua propriedade naquilo que se chama evangelicalismo, que tem sido professado por muita gente. É o evangelho do artista que se diz convertido e que começa a usar roupa de crente, fala de crente, subir os altares dos crentes para daqui a pouco voltar à vida de pecado e dizer: eu não preciso da igreja, eu só preciso de Jesus, porque eu fui para a igreja e me decepcionei lá com algumas coisas que vi. E estão por aí a se dizerem evangélicos. E muitas são as chamadas igrejas evangélicas, que são as igrejas que arrebanham estas pessoas e outras tantas que querem viver uma igreja evangélica ou um evangelho do eu. Não é do eu da dor, é do eu. Eu sou evangélico do jeito que eu acho que é o certo ser. Que faz uma leitura da palavra de Deus completamente equivocada e desprovida de propriedade. E infelizmente não são poucos aqueles que têm formação teológica, oriundos de instituições teológicas, muitas delas históricas, então, instituições teológicas que capacitaram verdadeiramente homens de Deus que foram instrumentos extraordinários e ícones como pregadores do Evangelho e da palavra genuína de Deus, mas que hoje também já se perderam nesse rastro de contaminação que o mundo acabou por conseguir realizar. É nessa direção a mensagem que Deus tem para nós nessa manhã. As más conversações corrompem os bons costumes. Por que as más conversações corrompem os bons costumes? Porque já existe uma inclinação, já existe algum elemento presente naquela pessoa, naquele crente, que o faz facilitado àquela influência. Muitas vezes com boa intenção, muitas vezes com uma disposição positiva, desejando verdadeiramente viver o Evangelho. E não poucos têm se perdido e se corrompido sem perceber que o fizeram. E muitos estão afirmando categoricamente estarem vivendo a essência do Evangelho, estando distorcendo, por terem recebido uma distorção do Evangelho, para ele ser diferente daquilo que Deus estabeleceu. E por causa disso nós temos visto muitas coisas estranhas ao Evangelho acontecerem no meio evangélico. E nessa manhã você vai compreender um pouco mais da influência histórica e da influência que estas coisas exercem sobre a igreja. E quando se diz igreja, está se falando do crente, porque não existe igreja sem o crente. Eu convido você a abrir sua Bíblia ou acompanhar conosco no telão a leitura do texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Eu vou ler na NVI, assim como os demais textos que mencionarei. Eu vou pedir você para ler em uníssono Lucas capítulo 6, versículo 20 a 21, como está lá no telão. Podemos? Eu vou dar o start. Olhando
Este aí a falar agora é Jesus Cristo. Nós estamos no Sermão da Montanha. Lá estão os discípulos. Lá estão aqueles que também o estão ouvindo. E Jesus profere estas palavras dentre as bem-aventuranças. É o chamado Sermão da Bem-aventurança ou Sermão da Montanha. E Jesus diz, e Lucas aqui registrando esse momento, ele diz, olhando para os seus discípulos, ele, Jesus, disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Um dos grandes problemas, se não o maior deles, que leva as pessoas a enxergarem as coisas erradamente, usando a Bíblia, é não conhecerem a Bíblia. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Ele diz, conhecereis a verdade, e não uma parte. Se eu conheço uma parte da verdade, eu não conheci a verdade. Há crentes que leem a Bíblia e se atêm a determinados textos, a determinados livros, e não leem a Bíblia, porque a verdade é a palavra de Deus, que está de Gênesis a Apocalipse. Tudo aquilo que passar disso procede do inimigo. Porque tudo aquilo que se disser em nome de Deus e contrariar o que está de Gênesis a Apocalipse, não procede de Deus. Não é uma nova revelação de Deus. A revelação de Deus é dinâmica na história e ela foi registrada nas páginas da Bíblia Sagrada. A revelação de Deus é dinâmica na medida em que eu vou lendo, estudando, me aprofundando no conhecimento, na intimidade com a palavra de Deus, eu vou tendo a minha mente esclarecida para aquilo que eu até então não tinha enxergado. A revelação de Deus é dinâmica, porque há conhecimento da palavra de Deus que vão sendo apresentadas a nós, seres humanos, à medida que nosso raciocínio, nossa capacidade, nossa cognição, nosso desenvolvimento intelectual vai também se fazendo no uso ou pelo uso de ferramentas importantes que vão contribuindo para que nós possamos compreender com clareza o que é que Deus está dizendo e que vão também confirmando a veracidade da Bíblia, a palavra de Deus, como isto, a palavra de Deus, como a arqueologia que tem comprovado a Bíblia Sagrada como instrumento fidedigno da revelação de Deus. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. A igreja de Cristo, ela tem sido inundada por uma influência ideológica chamada socialismo, que já se tornou presente nas instituições públicas, sobretudo nas instituições acadêmicas, as escolas, as faculdades, as universidades. Esta influência ideológica que vem de longe, tentando se tornar verdade absoluta e reger a nossa sociedade, já conseguiu se instalar em várias outras nações e com grande sucesso, levando-as a se afastarem de Deus e por isso mesmo sucumbirem moral e espiritualmente. Veja a Colômbia, veja a Venezuela, veja a Bolívia, veja atualmente a Argentina, expulsando Deus, buscando viver aquilo que acreditam ser o melhor para a sociedade, e em contrapartida vivendo a desgraça, a miséria, a pobreza, a inundação da violência. Quando as Torres Gêmeas, no 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, caíram por causa daquele atentado terrorista, foram consultar um grande homem de Deus, pastor Billy Graham, que estava hospitalizado. O que o senhor tem para dizer a respeito de Deus? Cadê Deus? Onde estava Deus ao permitir que isso acontecesse? Então ele manda a filha dele descer e ela dá a seguinte resposta, e eu vou apenas sintetizar.
E ela disse o seguinte em resposta do grande pregador, homem de Deus, maior evangelista de todos os séculos, Billy Graham. Deus estava no mesmo lugar de quando nós expulsamos ele das escolas. Deus está no mesmo lugar e estava quando nós dissemos que a Bíblia Sagrada não poderia mais estar nas bibliotecas. Deus estava e está no mesmo lugar quando nossa nação disse sim para o aborto. Deus estava no mesmo lugar e está quando nós expulsamos ele da nossa nação. Vocês querem o quê? Essa influência, que já chegou nos Estados Unidos há bastante tempo, também está aqui em nosso país. Está em muitos países no mundo inteiro. Levando países cristãos a se afastarem de Deus e sucumbindo moral e espiritualmente. Filha dessa influência, chamada socialismo e comunismo, lá na década de 1960, surgiu dentro da Igreja Católica a chamada teologia da libertação, como um movimento sócio-eclesial que, por meio de uma análise crítica da realidade social, buscou auxiliar a população pobre e oprimida na luta por direitos. Como não se sensibilizar por uma causa tão nobre? Combater a fome e a pobreza. Como a igreja não se envolver com isso? Como não se envolver com essa causa? Como disse, essa corrente, ou essa força motora que ganhou espaço e influência na sociedade, foi estabelecida dentro da igreja cristã, entre os cristãos. Afinal, quem mais do que os cristãos se sensibilizariam com a injustiça social que gera tantos pobres no mundo? Jesus não fez a opção pelos pobres? Essa teologia, ela foi muito difundida pela grande mídia, mas sobretudo nos campos universitários, tomados por aqueles que esposavam simpatia com a ideologia socialista, comunista, sob os auspícios, o apoio do governo federal, que enrustidamente era simpático a essa ideologia, e na realidade fomentava. Não demorou para que as igrejas evangélicas começassem também a ter a influência desse movimento se fazendo presente no seu meio. Em 1974, na cidade suíça de Lausanne, num conclave entre igrejas evangélicas de mais de 150 nações do globo, do planeta, chamado Congresso Internacional de Evangelização Mundial. Olha o nome do congresso: Congresso Internacional de Evangelização Mundial. Lá foi firmado o chamado Pacto de Lausanne, no qual, em seu parágrafo 5º, que discorre sobre, aspas, responsabilidade social cristã, diz o seguinte, aspas, porque a humanidade foi feita à imagem de Deus, toda pessoa sem distinção de raça, religião, cor, cultura, classe social, sexo ou idade, possui uma dignidade intrínseca, em razão da qual deve ser respeitada e servida, e não explorada. Aqui também nos arrependemos de nossa negligência e de termos algumas vezes considerado a evangelização e a atividade social mutuamente exclusivas. Fecha aspas. O que tem de mais nisso aqui? O pacto em si, esse pacto de Lausanne, é extremamente importante, é extraordinário. Eu recomendo você vá ler. Isso daqui vai se tornar um estudo de grupo pequeno desta semana. Esta mensagem. Lá você terá o link, você vai poder clicar e olhar lá e ler todo o Pacto de Lausanne, o que foi o resultado, a conclusão desse conclave de mais de 150 países representados lá por denominações evangélicas, que foi para um congresso de evangelização mundial. Pois o que saiu de lá, a ênfase não foi a evangelização. O pacto em si é extraordinário, mas a compreensão da letra foi tomada pela ideologia socialista
e a influência da teologia da libertação, levando muitas igrejas evangélicas históricas, como muitas igrejas batistas, a se tornarem extremamente inclinadas à ênfase na ação social como sendo responsabilidade crucial da igreja. Minorar o sofrimento dos pobres e cooperar para a erradicação da pobreza da sociedade, isto é o que passou a se tornar a tônica da sua pregação e praxis eclesiástica. Passou-se a ver as igrejas enfatizando as ações sociais em detrimento do evangelismo e muitas vezes confundindo ação social com evangelismo. Quem de uma igreja batista há mais de 30 anos, ou 30 anos pelo menos, não se lembra do grande movimento chamado Ministério Comunitário Cristão, que se tornou parte integrante do ministério da Igreja Batista e um dos mais importantes? Ao longo do tempo, foi sendo construída a cultura de que uma igreja verdadeiramente cristã é aquela que pratica a ação social para minorar a pobreza, e muitos crentes prazerosamente se voluntariaram e se voluntariam para trabalhar em ministérios da igreja que atuem nesta área, mas não no evangelismo propriamente dito. Aquele que se vai de casa em casa, nos hospitais, nos presídios, levando a palavra de Deus para a salvação do perdido. Quantos aqui mesmo nessa igreja, enquanto o projeto Gerando Futuro estava aí, a 100 por hora, antes da pandemia, quantos não se voluntariaram para vir para cá e trabalhar no administrativo, para virem para cá e darem aula de algum curso de capacitação profissional? Quantos não se voluntariaram para um dia de expressão de amor e cidadania? Quantos não se voluntariaram? Mas quando se falava em ser integrante do Ministério Grão de Mostarda, para escrever uma carta e corresponder com um presidiário que se converteu na cadeia, está lá sozinho, precisando de apoio, quantos comparecem e quantos permanecem? Quando se fala em bater nas portas e fazer um mutirão evangelístico para falar de Jesus para os vizinhos, para os moradores da rua, do bairro, da cidade, quantos se voluntariam? Quantos aparecem? Para falar em distribuir cesta básica, vem um monte. Para falar em ir falar de Jesus, quantos se oferecem? Quantos comparecem? Sente constrangimento, sente vergonha de bater numa porta e falar de Jesus, mas se sente realizando algo digno, algo honroso, algo extraordinário, entregando uma cesta básica para um necessitado desempregado. Cortar o cabelo de um mendigo, não sente nojo de cuidar das feridas de um morador de rua. Mas para falar de Jesus, quantos? Onde e de onde vem esse sentimento? Por que se sentir constrangido, acanhado, envergonhado de falar daquele que diz: salvou a minha alma para a vida eterna, me tirou da morte eterna? E nenhuma dificuldade para se expor na rua, publicamente, ou a outros que aqui venham. A verdade bíblica de que a pobreza é consequência do pecado foi substituída pelo discurso do socialismo, do comunismo, que diz que a pobreza é consequência da exploração dos ricos capitalistas. Então a pobreza não vem do pecado. Quer dizer que todo mundo que é pobre é pecador, mas quem é rico não é pecador, não é isso. É que não é verdade. Essa não é a verdade. Que a pobreza é consequência da exploração dos ricos capitalistas. A pobreza é consequência do pecado que existe nos ricos que são exploradores. Mas nem todo rico é explorador. Houve um homem muito rico, que era discípulo de Jesus, embora fosse membro do Sinédrio. Certa noite ele vai escondido ter com Jesus, porque ele era um representante da oligarquia do seu tempo.
da liderança em meio aos cidadãos, um representante digno da religião estatal. Não, mas a religião estatal não existia, porque era Império Romano, não existia sim. O judaísmo sempre foi a religião do judeu. Não existia outra. Nem o culto ao imperador era aceito. E lá está aquele homem se encontrando com Jesus e perguntando para ele: mestre, o que eu preciso para a salvação? Ele ouvindo de Jesus: você precisa nascer de novo. Quando Jesus é morto, é ele que vai lá e interceder pelo corpo de Jesus. É no sepulcro dele, um rico, abastado, que o corpo de Jesus é sepultado. Aquele que nascera numa manjedoura é sepultado num sepulcro de alguém abastado. E certamente foi ele quem providenciou as especiarias em grande quantidade para o embalsamamento do corpo de Jesus, que sequer teve tempo de ser cuidado devidamente pela exiguidade do tempo em virtude do sábado. A verdade bíblica de que a pobreza é consequência do pecado foi substituída, sim, pelo discurso do socialismo e comunismo, que diz que a pobreza é consequência da exploração dos ricos capitalistas e não do pecado que existe lá também. Mas como foi que isso se deu? Como a igreja descambou para isso? Por causa da influência desta ideologia dentro dos seminários que deveriam capacitar os vocacionados para o ministério da palavra do Evangelho de Cristo, mas os capacitaram para o ministério da palavra do Evangelho da libertação social. E com isso nós vimos inúmeros vocacionados sendo tornados pastores, que depois levaram as suas respectivas igrejas a se desviarem para o movimento socialista e convertendo-as de igrejas de Cristo para igrejas adeptas da teologia da libertação e, por último, da teologia inclusiva, e por que não dizer da teologia social. Aqui mesmo nesta igreja, esse ministério sofreu com alguém que tinha uma capacitação incrível, realizava um trabalho extraordinário, mas se deixou corromper por essa influência, de que foi alertado não se permitisse, porque para lá onde foi para ser capacitado academicamente, voltou perturbado, voltou corrompido. No texto da palavra de Deus que diz que as más conversações corrompem os bons costumes, porque havia uma inclinação natural, pessoal, de uma história pessoal de vida, que se fez permitir ser corrompido, inicialmente, não porque queria, mas porque permitiu-se acreditar numa teologia, ou numa ideologia travestida de teologia, que corrompeu. E como o ministério desta igreja não aceitou tornar essa igreja uma ONG, porque a igreja de Cristo não é uma ONG, não pode ser. A igreja de Cristo não pode ser uma instituição de assistencialismo social. Não só não permaneceu, mas saiu daqui detonando esse ministério. E o ministério dessa igreja sofreu até mesmo pela incompreensão de alguns membros, que porque não leem e não estudam a palavra de Deus, não enxergaram, e até hoje alguns não enxergaram. Estas teologias fazem uma leitura do Evangelho afirmando o compromisso do Senhor Jesus com os menos favorecidos, com as chamadas minorias, afirmando que ele foi morto pela oligarquia que dominava a sociedade, oprimindo os pobres e minorias consideradas párias da sociedade. Ele teria sido morto por isso, porque ele era um reacionário, ele era um revolucionário. Se fosse em nossos dias, Jesus estaria defendendo e levantando a bandeira do negro, do homossexual, da prostituta, daquela que quer o aborto. É o que dizem. Mas esta é uma interpretação equivocada e forçada, sobretudo, do que o Senhor Jesus prega nesse chamado Sermão do Monte, de cujo contexto nós lemos os versículos de Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21, que eu quero pedir que você leia mais uma vez comigo, vamos juntos em uníssono. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus.
Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Por que existem 4 evangelhos no Novo Testamento? Por que não bastou apenas um? Quantos são aqueles que sabem a razão disso? Quantos são aqueles que já ouviram um pastor pregar e ensinar isso? Quantos são aqueles que já estudaram isso porque resolveram pesquisar? Falaram, por que tem 4? Não bastaria ter um? É que cada um cumpre um propósito. Um vem afirmar que Jesus é aquele que foi prometido por Deus pela boca dos profetas e que veio cumprir a lei e os profetas. O outro vem para combater uma ideologia que existia naquele tempo e está até o dia de hoje, pregando que o Cristo incorporou em Jesus homem, mas deixou-o lá naquela cruz. E esse evangelho vem para dizer, não, ele é Deus que deixou a sua glória e habitou entre nós. Ele estava lá desde o princípio, ele era o verbo. Ele estava com Deus, ele é Deus. O outro evangelho vem para dar conhecimento aos gentios a respeito de quem é Jesus. Mas estes evangelhos se harmonizam e não se contradizem, eles se completam. Bem-aventurados os pobres, diz nesse texto de Lucas, o texto correspondente no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que discorre sobre esse mesmo sermão, nos informa que os pobres aqui citados não são os pobres materialmente, socialmente, mas os pobres de espírito. Pois não podemos afirmar que a pobreza material é uma bênção. Quem pode afirmar isso? Ser pobre é uma bênção, ser rico é uma miséria. Ser pobre é bom demais, a melhor coisa que tem no mundo é ser pobre. Ser rico, abastado, poder ter dinheiro para fazer o que quiser, Deus me livre. Meu irmão, se você pensa assim, passa tudo para o meu nome. Os pobres de espírito de Jesus, sob a pena de Mateus, são aqueles que pelas situações da vida foram quebrantados e humilhados e reconhecem o seu estado e não tomam para si glória alguma. Eles foram quebrados de todo orgulho e soberbo, e isto se harmoniza com a palavra de Deus que diz, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exaltar será o quê? Humilhado. Tomás de Aquino acreditava ser o orgulho o pior e pai de todos os pecados, porque é quando orgulhoso que o homem pensa ser autossuficiente e assim acha ser possível viver a parte de Deus. Foi este pecado pelo qual caíram o diabo e os nossos pais, Adão e Eva. Mas os pobres de espírito são aqueles que podem afirmar como o salmista, lá no Salmo 40, versículo 17, que diz, quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador, o meu Deus, não te demores. O pobre de espírito é aquele que sabe que não tem poder em si mesmo, mas depende de Deus. Os felizes são aqueles que negam a si mesmos e tomam a sua cruz. São aqueles que reconhecem em Deus a sua riqueza, pois não tomam para si nada do que têm, entendem que tudo é dado por Deus e que tudo é da graça imerecida, fazendo-os assim, pobres de qualquer coisa. Lá vem Davi, o rei, à frente do cortejo que traz a arca para entrar na cidade santa. E como está Davi? Pulando, dançando ao som dos tamborins, dos adufes, das harpas. E como ele está vestido? Sem nenhuma roupa que o identifique como rei. Ele está com uma roupa de linho, como um levita qualquer. E quem era o levita? Aquele que vivia para servir a Deus. E
Quando ele assim está, ele é visto por sua mulher Mical, que lá do alto do palácio olha pela janela ou pela sacada, onde quer que ela estivesse, ela o vê e ela o despreza. E quando ele chega em casa, ela diz: que vergonha, um rei que não se porta com a cerimônia, fugiu a palavra, a liturgia do seu cargo, se fazendo parecer como qualquer um dentre os pobres servos. Ele disse: e muito mais eu me humilharei na presença do Senhor. O Senhor Jesus diz: a estes está reservado o reino de Deus. Não é o pobre sem recursos financeiros, não é aquele que anda de chinelo porque não tem um carro, ou porque não tem uma roupa melhor, não é aquele que só faz uma refeição por dia, enquanto aqueles que fazem 3 a 5 refeições são desprezados por Deus. Jesus promete que o seu reino é dado àqueles que se humilham e põem sua vida em Deus, que colocam sua esperança nele. O termo reino de Deus, que em grego é basileia tolteon, é um dos temas principais do Evangelho. E em Mateus encontramos o termo reino dos céus, basileia ton oranon, porque esse evangelista publicano, que era judeu, provavelmente como um bom judeu, preferia trocar o termo Deus para outro similar, porque o judeu tem muito temor em pronunciar o nome de Deus. Mas o que seria então o reino de Deus? Não há dúvida de que o reino é espiritual, pois fala de aspectos internos do homem. Jesus diz em João capítulo 3, versículo 3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O aspecto espiritual da interpretação das parábolas também evidencia isto, inclusive no fato de muitos não entenderem as parábolas de Cristo, já que este era um método de ensino para facilitar a compreensão. Assim, havia um elemento distinto nas parábolas de Jesus, que é exatamente o aspecto espiritual, por isso muitos não entendiam. O Senhor Jesus disse que o reino não é deste mundo. João capítulo 18, versículo 36. Por isso a felicidade também não é desse mundo. Todos aqueles que procuram a felicidade em seus bens ou em si mesmos são orgulhosos, presunçosos, pois os verdadeiros pobres de espírito buscam em Deus a sua felicidade, por isso encontram o reino de Deus e não o reino da terra. A palavra de Deus diz que o amor do dinheiro é o quê? Raiz de todos os males. E aí, por força de toda essa pregação ideológica e esse bombardeio ideológico que há décadas temos sofrido, entende-se que amor do dinheiro tem a ver com quem é rico. Se tem a ver com quem é rico, por que o pobre está sempre querendo ser rico? E se Jesus tem predileção pelo pobre e é o pobre que vai para o céu, não é melhor ele não ficar rico? Permanecer pobre? Verso 21, o Senhor diz: bem-aventurados vocês que agora têm fome. Semelhantemente aos pobres de espírito, precisamos consultar o relato correspondente em Mateus para entender a que fome Jesus está se referindo. Mateus capítulo 5, versículo 6 está escrito: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Qual é a fome que Jesus está falando aqui? De alimento, de pão? Não. Onde estavam todos aqueles que ele alimentou e que eram mais de 5.000, porque só homens eram mais de 5.000? Na grande multiplicação de pães e peixes. Onde estavam todos aqueles outros na segunda grande multiplicação de pães? E que tantos se alimentaram quando ele foi morto? Por que é que ele diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos? E por que é que ele diz: naquele grande dia, haverá muitos que dirão: em teu nome curamos, expulsamos demônios e pregamos o evangelho do reino, mas eu direi: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci.
Em momento algum ele fala de riqueza ou pobreza material. Ele está falando do quê? Então em Mateus 5, 6 está dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sugere-nos então uma outra dúvida: a que justiça se refere Cristo? Alguns vão tentar argumentar que Jesus está tratando da justiça social, e assim prometendo um mundo mais justo para esses famintos. Alguns problemas são evocados então com essa interpretação. Quais problemas? Primeiro, essa interpretação retira todo o aspecto espiritual do sermão, defendendo assim um mero aspecto material, e isso se opõe exatamente ao tema principal do sermão, que é a felicidade acima das coisas materiais. Quando Jesus é preso, está lá sendo interrogado, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Outro problema evocado com essa interpretação é que essa promessa não se cumpriu com os apóstolos, pois os mesmos viveram numa vida das maiores injustiças sociais, onde várias vezes foram acusados injustamente. Paulo, inclusive, tinha cidadania romana, mas não deixou de ser preso, açoitado publicamente e jogado num cárcere, somente por falar de Jesus. Ele não estava pregando uma revolta, ele não estava pregando uma chamada expropriação, entrando num banco público, saqueando fazendas, colocando fogo em equipamentos de empresas, invadindo propriedades alheias. Não, ele estava pregando salvação. Outro problema evocado com essa interpretação é que se todos os que têm fome e sede de justiça social serão fartos, qual é a necessidade de olhar para Cristo no meio das aflições? E seriam os pobres uma classe especial que será salva por sua pobreza? Então para que Jesus morreu? Jesus é mártir do quê? Um mártir social? Um combatente das injustiças sociais do seu tempo, que deixou como marca indelével a sua história, o seu legado? Ou ele morreu para que todo aquele que nele crer, todo e não os pobres socialmente, não pereçam, mas tenham a vida eterna? A justiça comentada por Jesus, queridos, é tão espiritual quanto a pobreza do versículo anterior. Aqueles que, tendo negado o seu eu e se humilharam perante o Senhor, clamam por sua justiça, por saberem que o justo juiz é quem os fará saciar-se. Clamam por misericórdia divina, porque entendem que seu destino é a morte eterna, porque compreendem que a sua alma só será saciada ao beber da água para a vida eterna. Interessante notar o uso do advérbio de tempo no grego nun, que significa agora, empregado aqui nesse texto, só encontrado nesse versículo e no próximo a respeito dos chorosos. Também não está no sermão de Mateus, porque nos mostra a preocupação emergencial do sermão de Jesus. Ele está preocupado com o agora, com aqueles que se humilharam agora, pois a sua felicidade só é completa no saciar-se em Deus, no estar completo em Deus, pois sabem que o nosso coração é inquieto, por isso precisam do encontro com Deus para descanso e felicidade da sua alma. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos, porque reconhecem que não é na sua justiça, mas é na justiça de Deus que devem colocar a sua esperança. Isso significa dizer que a igreja deve ser apática, blasé que fala? Bege, ter um olhar de esfinge para o problema social que está à sua frente? Não. Quer dizer que a igreja não deve ter um ministério de ação social compondo o seu ministério? Não. Significa dizer que não é isso que leva à salvação.
Se não é isso que leva à salvação, não deve ser a ênfase da igreja, não deve ser a ênfase do crente, não deve ser nisso que o crente mais se voluntaria a fazer, mas a pregação do evangelho, o testemunho para a salvação dos que estão perdidos. Por isso a igreja não deve dar um grão de arroz, se não vier acompanhada da palavra da salvação. Porque se for para dar só o grão de arroz, não faltam ONGs por aí para fazer. E qual delas está falando de Jesus? Nem pode. Nem pode. Não pode falar. ONG nenhuma que fala o nome de Jesus está por aí recebendo apoio. A não ser que fale do Jesus, paz e amor, do Jesus gay, do Jesus, eu vou usar aqui um termo que está na internet, não é meu também, é bicha sim, não é meu esse termo, está na internet, falado por um artista, a menos que seja uma ONG, que tem um Jesus, que é apoiador da libertação dos oprimidos, logo, meu corpo, minhas regras. Fora isso, não. E Jesus está voltando, irmãos, para buscar a sua igreja, não a igreja do pastor, a igreja dele, não a igreja do crente, a igreja dele que é formada por crentes, que estão comprometidos com o evangelho da salvação, a salvação eterna, e não meramente a salvação da opressão da terra. Membro de que igreja você quer ser? Dissemos aqui, todos dissemos, tantos quanto somos membros desta igreja, no pacto de membresia, firmamos compromisso com a declaração de visão e missão dessa igreja. Queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos. E na declaração de missão, nós não dizemos lá, ir até a sociedade, provocar a libertação dos que estão oprimidos socialmente, capacitá-los com dignidade social, para que possam viver com abastança. Não. O que diz a nossa declaração de missão? Trazer pessoas para Jesus. O que mais? Torná-las membros integrados. Aonde? Na família da igreja. O que é membro integrado na família da igreja? Na família de Deus não há necessitado. Na família de Deus não há necessitado. A igreja que é família de Deus não tem miserável. A igreja que é família de Deus não tem um irmãozinho, membro da igreja, que está andando descalço porque não tem calçado. A menos que ele seja orgulhoso, mentiroso, que diz que recebeu Jesus como Senhor da sua vida e não quer se permitir ser alcançado pelo Senhor da igreja, através da igreja, para calçar os seus pés e vestir o seu corpo. Na igreja de Jesus, que é família de Deus, não tem necessitado. Pode ter um filho sendo disciplinado por Deus, com uma porta de oportunidade de emprego fechada, porque não honrou o Senhor lá. Mas ainda assim, não mendigará o pão. Porque filho disciplinado não é filho desprovido do cuidado do pai. Trazer pessoas para Jesus, torná-lo membro integrado na família de nossa igreja. Não entendi nada. Ajudando-os a desenvolver maturidade, para tornar esses discípulos frutíferos. O que é ajudando-os a desenvolver maturidade? Ensinar a pescar. E como é que se ensina a pescar? Ensinando as técnicas do mais extraordinário pescador do mundo, aquele que pescou sem jogar um anzol na água. Ele apenas disse:
joga a rede do lado direito. E a rede voltou como? O que eles tiveram que fazer? Apenas obedecê-lo. O maior pescador do mundo, aquele que ensinou que a pesca abundante, ela é consequência de quê? A obediência a ele. Não há uma ideologia, não há uma personalidade humana, não há um partido político, mas a ele, o Todo-Poderoso. Para se tornarem discípulos frutíferos, para não permanecerem naquela condição e agora se sentindo satisfeitos, não, mas para saírem e fazer o quê? Tornar discípulos frutíferos? Capacitando-os para o ministério, para cumprirem também a sua função para o qual Jesus o deixou vivo nessa terra depois de salvar. Buscar e salvar os que estão perdidos. Meu irmão, minha irmã, quantas almas você, intencionalmente, no decorrer desse ano de 2022 até agora, dia 15 de maio de 2022, você contactou com a intenção e a oração para levar essa pessoa à salvação, à verdadeira libertação da morte eterna, para a salvação eterna, para se tornar uma nova criatura, por cuja consequência sua realidade social mudará. Porque aquele rico filho pródigo, que ficou miserável, voltou a ter dignidade quando ele reconheceu o seu pecado e voltou para o seu pai e numa atitude humilde confessou, pediu perdão e foi restaurado. A prosperidade material, a melhoria da condição de vida passa em primeiro lugar pelo reconhecimento de ser pecador, arrependimento e confissão de ser pecador, pedido de perdão a Deus por ser pecador, decisão de abandonar a vida de pecador, reconhecer Jesus Cristo como seu único, eterno, suficiente Salvador e fazer uma aliança com Ele, de tê-lo como Senhor da sua vida e passar a viver por Ele e para Ele e para a glória dEle. Isso produz uma transformação cognitiva, psicológica, emocional, afetiva, espiritual, que, usando o termo dessa ideologia que aí está, empoderará essa pessoa para sair daquela condição de miséria, de pobreza, de penúria, para se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, que passará a ser completamente diferente. Eu me lembro de uma vez num culto da manhã, Igreja Batista da Coroa, Campos dos Goitacazes, pastor Ismael Ferreira, diz: hoje eu não vou pregar, hoje, extraordinariamente, eu vou ceder o meu púlpito para alguém que eu conheci agora há pouco. Mas embora tendo conhecido agora há pouco, eu conferi todas as informações a respeito dessa pessoa, e tudo que vai dizer aqui é verdade, porque eu conferi tudo ao longo dessa semana. E ele deu oportunidade para um homem mal vestido, barbado, com uma aparência horrível, aparentando um mendigo que foi banhado e colocou a roupa de alguém. E aquele homem disse: eu sou, para resumindo a história, eu sou um filho pródigo. Eu sou alguém que um dia na minha infância e adolescência ouvi de Jesus, mas eu ouvi o apelo do mundo, das ideologias que me foram apresentadas, das facilidades que me foram oferecidas, e eu saí da minha casa, e por conta disso, eu me perdi pela vida. Eu estou vindo do Espírito Santo, onde lá eu vivi, cheguei ao ponto de ver uma vida de mendigo, e vim parar aqui não porque eu estou pedindo nada, eu vim parar aqui porque eu precisava ter um encontro com esse homem de Deus.
Eu estou indo para o Rio de Janeiro para reencontrar a minha família e fazer o meu concerto com a minha família, porque o meu concerto com Deus eu já fiz. Pense em mim como aquele jovem pródigo da parábola de Jesus, que no meio do caminho parou em uma igreja para dizer para você: não faça como eu fiz, porque o que restará serão as bolotas que os porcos comem. E é de lá que eu estou vindo, vivendo na minha vida aquilo que Jesus contou naquela parábola. Aquele moço terminou o culto, aquele moço, quem sem saber quem era ele. Passaram-se uns anos. Estou eu, num domingo pela manhã, no culto da Igreja Batista da Coroa. Meu pastor, como muitas outras vezes eu vi, apresentar um pregador que é um seminarista, que está no, não lembro, terceiro, quarto ano, no Seminário do Sul, se preparando, vai ser consagrado ao ministério pastoral daqui a pouco, será o pregador nessa manhã. Tantos outros seminaristas já tinham pregado, a igreja tinha alguns seminaristas, e sobe ao púlpito um seminarista bonito, uma pele bonita, um moreno bonito, um cabelo bem cortado, com um terno modesto, mas bem vestido, prega a palavra de Deus, e quando vai encerrar, caminhando para o apelo, ele diz: eu tenho convicção que os irmãos não se lembram de mim. E eu duvido que alguém aqui saiba quem sou eu. Então ele se revelou. Vocês se lembram uns anos atrás, quando um homem com aparência de mendigo, menos a roupa que foi emprestada, que veio andando do Espírito Santo para cá, indo para o Rio de Janeiro, parou por aqui, e aqui deu um testemunho no domingo da manhã, dizendo: eu sou o filho pródigo, que estou no meio do caminho de volta, para encontrar com a minha família, me arrependendo, confessar, reconhecer meu pecado e consertar a minha vida. A gente fez assim: Pois ele disse: sou eu. Eu sou aquele que andava pelas ruas, que comia comida que me era dado como resto, que me alimentava muitas vezes daquilo que encontrava no lixo de restaurantes, por ter andado como filho pródigo. Eu era aquele que era um mendigo, que tinha as roupas rasgadas, por consequência dos meus pecados, e que passei por aqui, recebendo a honrosa oportunidade de dar o meu testemunho para vocês. Eu voltei para minha casa, eu reconheci os meus pecados perante os meus pais e a minha família. Eu fui perdoado, eu fui restaurado, e o meu Deus restaurou minha vida. E quando eu estava com a minha vida sendo restaurada, empregado numa condição digna, o Senhor disse: agora eu quero que você largue tudo, você vai ser pescador de almas. E eu entreguei minha vida para Jesus, para esse propósito. Por isso eu estou no seminário. Eu quero viver a minha vida, para que outros tantos como eu um dia estava, possam conhecer a dignidade, a honra, o bem-estar, a restauração, que é consequência da verdadeira prosperidade, que é encontrar-se com o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, de que igreja você faz parte? Porque tem muita gente que é membro de uma igreja institucional, mas não é da igreja de Cristo. De qual igreja você faz parte? Você pode ser membro desta igreja aqui, mas você faz parte daquela igreja que está com a cabeça lá na rua, em ir lá levar comida, e entende que a igreja, porque é que o projeto Gerando Futuro ainda não voltou. Eu quero servir, eu quero estar lá dando aula, eu quero estar lá no administrativo, eu quero estar... Você é de que igreja? Qual é a teologia que está dentro de você? Meu amado que está na escola secundarista, no ensino médio, você que está na faculdade, você é de que igreja?
Você é da igreja de Jesus, que lá está ouvindo toda a influência corrompida de Satanás através da ideologia, querendo tornar você um militante, ou você é um militante do reino do céu? Aquele que tem a verdade eterna, aquele que nada contra a correnteza do sistema que rege a sociedade, que é corrompido e está fazendo tudo para corromper você. Na faculdade, no seminário, eu tive professores que me apresentaram o Pacto de Lausanne, lindo, fiz trabalhos a respeito dele, eu ouvia Pacto de Lausanne, Pacto de Lausanne, Pacto de Lausanne o tempo todo, na sala de aula, pela boca daqueles que eram os considerados professores de Maastricht. E eu ouvi de um deles, de quem eu fui muito amigo, e acreditava que era meu amigo. No dia do meu concílio, quando me foi perguntado qual era a missão da igreja, porque no Pacto de Lausanne, como consequência dele, passou-se a falar na missão integral da igreja. Mas como missão integral da igreja, entendia-se essa ideologia, imergida nessa teologia da libertação, que começou lá no catolicismo, ou dentre os católicos. Eu ouvi dele: estou decepcionado. Eu me senti honrado quando eu vi lá aquele meu professor, que eu considerava meu amigo, e eu amigo dele, de visitar a casa, de bater papo, de comer pizza junto. Eu ouvi dele: estou extremamente decepcionado. Você não aprendeu nada a respeito do que é a igreja? Eu olhei dentro dos olhos dele e disse: eu respondi o que é a igreja, à luz da palavra de Deus, e que eu tenho convicção, e não para agradar você. Eu vi colegas que foram escritores na Juerp, pastores, pessoas afamadas em meio à denominação, que simplesmente me deram as costas. Exatamente como está acontecendo hoje lá na faculdade, quando você diz que você é crente, quando você diz que você é de direita, quando você diz que você não aceita o socialismo, você não aceita essas ideologias que estão por aí, declarando que a mulher tem o direito ao aborto, que tem que descriminalizar a maconha, as drogas, e você diz: não, eu não posso aceitar isso, porque isso contraria a palavra de Deus. Você também é execrado lá. Mas o que foi que fizeram com Jesus? E fizeram porque ele era defensor dos pobres e contra Roma? Porque foi por isso que ele foi morto. Ele foi morto sob acusação. Esse daqui é mais um reacionário perigoso, que está levantando o povo contra o domínio de Roma, contra o imperador César. E ele incomoda a nós, a casta religiosa desse tempo, comprometida com essa ideologia, porque ela não satisfaz. E lá sobre a cruz de Jesus estava colocada a sua acusação: este é o rei dos judeus. Ele foi morto por Roma, entregue pelas autoridades eclesiásticas judaicas, sob acusação de ser um ideologista da revolução social e política contra Roma. Qual é o Jesus que você segue? Pensa aí. É o Jesus Salvador que tem levado você a investir tempo e dedicação, correndo o risco de perder o teu cliente por ouvir você falar de Jesus para ele? É o Senhor Jesus que te salvou, dando a vida dele para morrer inocentemente naquela cruz. E por isso você corre o risco de perder a amizade dessa pessoa, que diz que ama você, que você é isso e aquilo, desde que você concorde com ele em tudo. Mas se você disser: com isso aqui eu não concordo, não. Não é isso que a Bíblia diz. A leitura que você está fazendo do Evangelho está errada. Você está se atendo nesse texto aqui de Lucas, mas você viu lá o que Mateus falou?
Não é a fome de comida, alimento material. Não é a fome de direitos sociais e trabalhistas. Não é a fome de direitos políticos. É a fome do Espírito. É da justiça do céu, que contraria a autossuficiência do homem. Você tem se sentido constrangido pela pregação que denuncia essas ideologias que têm corrompido crentes, que têm tirado crentes dos seus lares, que têm destruído casamento, separando maridos de esposas, pais de filhos, porque estão envolvidos, imergidos, defendendo essas ideologias com toda a garra. Há muitos que estão fazendo isso com a melhor das intenções. Por quê? Porque carregam consigo almas feridas, pelo que sofreram de carestia, vindo de uma família desprovida de recursos financeiros, recursos materiais, oriundos de família desajustada pela opressão social. Mas nada disso justifica. Nada disso justifica não olhar para a palavra de Deus como ela é, e não se permitir a uma interpretação bíblica, ou da Bíblia, a partir de uma ideologia, ou uma teologia desprovida de compromisso com o reino de Deus, que é espiritual. A transformação na realidade social é consequência. E é isto que a igreja vem trazer. É isso que o verdadeiro evangelho vem trazer. A nação mais rica e poderosa da face da terra, enquanto tinha Deus como presença marcante e soberana nas suas decisões, na sua realidade de convivência social, foi, mas já não está sendo mais, a nação mais poderosa da face da terra. Está perdendo. Por quê? Aquela irmã querida disse: nós tiramos Deus, nós dissemos para Deus: Senhor, Deus, nós não queremos o Senhor aqui, não queremos o Senhor no ensino, não queremos o Senhor na família, não queremos o Senhor nem nas igrejas, porque a pregação agora vai ser social. Não podemos falar de política, porque crente não pode falar de política, porque falar de política é falar de coisas erradas. Pastor não pode pregar denunciando o que está errado. E com isso nós fomos tirando o Senhor da igreja, fomos tirando o Senhor da sociedade, fomos tirando o Senhor do nosso país. Olha o que estão querendo fazer com a nossa nação: tirar o Senhor da nossa nação. O Supremo Tribunal Federal, que não pode legislar, legislou, decretando: não pode mais ter Bíblia em biblioteca. Lembra disso? Fez isso. Não fez? Quanto tempo vai levar para dizer que a gente não pode, que o pastor não pode falar sobre determinados assuntos? Da mesma forma como é lá na China. Porque as igrejas que são permitidas são igrejas autorizadas pelo Estado. As igrejas que são autorizadas pelo Estado têm como pastor aqueles que o Estado coloca. E os pastores que são colocados pelo Estado só podem pregar aquilo que o Estado aceita. Irmãos, ou nós abrimos os olhos e começamos a ser igreja de Cristo, ou o que está por vir, será muito grave, e Deus vai deixar. Da mesma forma que Ele permitiu que aquelas torres gêmeas ruíssem, e aquilo foi uma mensagem dada por Deus, dizendo: vocês me abandonaram, deram as costas para mim, então colham do fruto e comam do fruto que vocês plantaram a semente. Deus vai poder contar com você a partir de hoje. O Senhor Jesus vai poder contar com você, que disse, quando disse que o recebeu como único, eterno, suficiente Salvador, também Senhor da sua vida.
Você, além de ser dizimista, ser ofertante, você vai ser alguém que estará pronto para falar de Jesus. Você é alguém que não deixará de ter os folhetos, foi por você, na sua carteira, no seu bolso, na sua bolsa, no seu carro, para quem quer que você se encontre, no posto de gasolina, no guichê do pedágio, na escola, na faculdade, onde for você falar de Jesus. Você está pronto a dar o testemunho sem vergonha, sem constrangimento, de que você é crente em Jesus Cristo e servo do Altíssimo. E você não é militante de uma ideologia, você é soldado do exército da salvação. Meu irmão, minha irmã, faça alguma coisa por você mesmo. Saia do teu lugar, ponha-se em pé, faça alguma coisa, fala com Deus, mas não fica parado aí não. Se Deus falou com você nessa pregação, meu irmão, minha irmã, o que te cabe fazer é tome uma atitude, porque nada muda até que você seja transformado pela renovação do teu entendimento.